O expressionismo foi um movimento de vanguarda surgido na Alemanha durante o século XX. Ela não abrangeu só a literatura, mas também a pintura, o cinema, as artes plásticas, a música e a fotografia. Mais do que meramente um movimento com características em comum, o expressionismo é um movimento bastante heterogêneo, com vários autores bastante variados. O expressionismo compreende a deformação da realidade com o objetivo de mostrar o que é o interior do indivíduo. O expressionismo dá primazia aos sentimentos subjetivos de cada indivíduo em relação à descrição objetiva da realidade. Suas obras retratam um lado obscuro da humanidade, dando ênfase à angústia e ao medo que era comum nas populações europeias durante a Primeira Guerra Mundial. A obra expressionista mais conhecida é O Grito, do alemão Edvard Munch. Tem outra também um pouco menos conhecida, que é O Abraço, do norueguês Egon Schiele. Os principais temas presentes na literatura e na pintura expressionista também são o amor, a urbe, o medo, a guerra, entre outros. Nenhum outro movimento literário, até então, havia apostado tanto na deformidade, na loucura, na doença, que são temas muito presentes nos livros e nas obras expressionistas. As obras expressionistas foram bastante influenciadas pelo militarismo, pela sociedade burguesa da época e pela indústria. Os autores expressionistas procuravam sempre mostrar a angústia do indivíduo presente no mundo moderno, industrializado. Os escritores apresentavam a realidade a partir do ponto de vista interior do personagem, dando primazia à expressão das emoções e dos sentimentos subjetivos de cada um deles. Os expressionistas buscavam uma nova forma de captar a realidade, a evolução social e cultural na era das indústrias. Buscando uma maneira diferente da literatura realista, os autores não buscavam seguir a ordem cronológica dos fatos, de uma maneira que mostrasse, mas não explicasse. Na prosa expressionista, a realidade exterior é menos importante que a interior. Eles dão um foco melhor, mais central ao protagonista, que tem seus sentimentos meio bagunçados, assim, alienados. Os poetas impressionistas assumiram uma estética do feio, do grotesco, e os temas abordados pelos poetas alemães são a vivência nas grandes cidades, da loucura, do vazio interior. No teatro expressionista predominou a temática sexual e psicanalítica, talvez por influência de Freud. Os protagonistas costumavam ser angustiados e solitários. O sexo representava violência e frustração, em uma vida de sofrimento e angústia. Os escritores usavam uma linguagem dinâmica, com tendência aos monólogos. Era a maneira que eles encontravam de mostrar o interior dos personagens. A obra conta a história de Gregor Samsa, que numa certa manhã acorda metamorfoseado num inseto monstruoso. Kafka descreve este inseto como algo parecido com uma barata gigante. No decorrer da história, Kafka narra as adversidades enfrentadas pelo inseto, como por exemplo, a angústia e a rejeição de sua família. Kafka mostrou, mediante parábolas, a solidão e a alienação do ser humano moderno, a sua desorientação na sociedade urbana e industrial, a sua insegurança, a sua importância à frente dos poderes desconhecidos que seguem seu destino. Seu estilo é lógico, descontínuo, labiríntico, com vazios que o leitor deve completar. Bom, então o expressionismo no Brasil, a gente pode notar que não há nenhum autor que tenha escrito um livro completamente expressionista. Nós podemos notar que tem o pintor Cândido Portinari e a Anita Malfatti, que o Cândido ele fez obras artísticas, né, relatando o interior do povo nordestino,
E a Anitta, ela fez, os quadros dela eram para mostrar o interior das pessoas, né, da população, o interior de como é o dia a dia do povo brasileiro. O dadaísmo foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era destruição, também a criação. Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas, de caráter ilógico e antirracionalista, fundado por Tristan Tzara. Algumas características do movimento dadaísta é o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista de protesto, espontaneidade, improvisação e reverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e da desordem, teor ilógico e racional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo, pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, e crítica ao consumismo e principalmente ao capitalismo. Tristan Tzara foi fundador do movimento dadaísta em meados da Primeira Guerra Mundial, junto aos artistas Hugo Ball e Hans Arp. Dessa forma, em 1916, ao Cabaret Voltaire, em Zurique, Suíça, um grupo de artistas refugiados dentre escritores, pintores e poetas reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. Foi assim que, aleatoriamente, foi escolhido o termo dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo no dicionário, de certa maneira, já indicava o caráter ilógico do movimento que surgia do francês. O termo dada significa cavalo de madeira. Nesse sentido, o dadaísmo é considerado um movimento anti-artístico, uma vez que questiona a arte e busca o caótico e a imperfeição. O dadaísmo, assim como outras vanguardas artísticas europeias, influenciou o movimento modernista que surgia no Brasil. Na literatura podemos notar que essa influência em algumas manifestações dos escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além deles, destaca-se o Teatro da Experiência, de Flávio de Carvalho, e as pinturas de Ismael Neri. Bom, o dadaísmo na literatura, ele se disseminou nas artes plásticas e também na literatura em geral, nos poemas. Os poetas, eles nesse período, eles optaram, vamos dizer assim, por fazer poesias onde o sentido ele era deixado de lado e, digamos, era priorizado o som, a rima, o que tivesse ali, não importa o sentido que tivesse. Podia ser um texto totalmente confuso para quem estivesse lendo de primeira vez, mas se tivesse alguma rima, alguma coisa subliminar, algum sentido subliminar, estaria dentro dos padrões dadaístas. As artes plásticas também, elas perdiam um pouco o sentido, era meio interpretativa. E alguns artistas importantes na época foram o Tristan Tzara, o Max Ernst e o Marcel Duchamp. O expressionismo é mais do que um movimento com características em comum. Ele é cara! As obras expressionistas foram bastante influentes. O teatro expressionista não seguisse a ordem cronológica dos fatos, de uma maneira que mostrasse... Mas explica. Kafka mostrou... para, Pedro, liga lá! Eles fizeram quadros expressando o interior, tanto... desligou bem na hora, cara, eu ia falar do... O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento... Olha esse louco, cara. Tu é retardado. É ele, viu? É ele que faz o nosso... Meados da Primeira Guerra Mundial, junto aos artistas Hugo Ball e Hugo Ball. Dessa forma, em 1916, no Cabaret Voltaire,